Bom, vamos falar de Baltimore. Tô com a minha colinha aqui. Hoje a gente vai fazer aquela trend, 5 coisas que você precisa saber sobre mim, só que eu vou falar 5 coisas que vocês precisam saber sobre Baltimore. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre Baltimore é sobre a defesa. Essa defesa é real. A defesa realmente melhorou. Desde a bye week a gente tomou 3,4 pontos por jogo, correto? Sem contar os 17 pontos que nós pegamos os Los Angeles Rams e tomamos 17 pontos de um time que tá brigando para o Super Bowl, certo? Nisso, o melhor ponto que a gente tem que falar é do jogo terrestre. Ano passado a gente tinha uma defesa contra o jogo terrestre impecável e esse ano a gente não estava se repetindo nesse ponto. Mas nos últimos 5 jogos tem sido bem dessa forma. A gente está conseguindo manter uma excelência contra o jogo terrestre. A gente tem mantido 97 jardas de média entre esses 5 jogos. A gente enfrentou o Chicago Bears, que é o segundo time que melhor corre com a bola na NFL hoje. A gente pegou o Miami Dolphins, que tem o Chain, o Devontae Chain, que é o quarto running back em jardas terrestres esse ano. A gente pegou o Minnesota Vikings, que também corre bem com a bola, com o Aaron Jones. A gente pegou o Cleveland Browns, que está sem quarterback fixo, não se decidiu ainda no quarterback. Então o ataque se move pelo jogo terrestre, a gente conseguiu parar. E a gente pegou o New York Jets, que tem um excelente running back também, que é o Breece Hall. Para mim, desses jogos que a gente pior jogou foi contra o New York Jets. Só que a gente conseguiu parar o jogo terrestre e fazer eles cometerem um turnover crucial no final, que significou o jogo, né? Então, a gente está conseguindo parar o jogo terrestre. A defesa aérea, a gente ainda está melhorando, mas não dá para criar uma conclusão muito conclusiva, não dá para tomar uma decisão muito conclusiva agora, porque nos 6 primeiros jogos a gente pegou Josh Allen, Patrick Mahomes, pegamos Matt Stafford, pegamos CJ Stroud, pegamos Jared Goff. Agora a gente pegou quarterbacks que não são tão confiáveis. Talvez o melhor desses aqui, na minha opinião, seja o Caleb Williams, que ainda tá em processo de eu sou bom ou não, né? Ainda é muito novato, não dá pra saber o que vai virar. Mas a gente não tem nenhum quarterback aqui. O Tua Tagovailoa é um cara que não joga em jogo grande. O J.J. McCarthy é um cara que tem personalidade, mas basicamente ele é novato. Os Browns não tem quarterback, os Jets não tem quarterback. Então, não dá pra falar muito sobre o jogo terrestre. Talvez no próximo jogo contra o Joe Burrow a gente possa entender como tá o nosso jogo terrestre, nosso jogo aéreo. Em relação ao ataque, a gente já pode tomar conclusões. Nos últimos jogos, pelo menos contra os Browns e contra os Jets, nosso ataque foi um ataque preguiçoso, mas que soube ganhar. Pelo menos a gente soube ganhar. Muitas vezes o Baltimore abre 40 pontos contra o Buffalo Bills e não ganha. Dessa vez a gente abriu 23 e ganhou, tá? Que são adversários diferentes, né? Então, mas estamos ganhando, certo? Mas é um ataque que tá bem devagar, com o freio de mão puxado. Acho que tanto o Lamar Jackson quanto o ataque no geral tá bem tranquilo, tá bem parado, tá bem lento. A gente fez 23 pontos contra os Jets e contra os Browns, que tem uma boa defesa, só que tem um ataque muito ruim. Então, quando o ataque não fica muito tempo em campo, a defesa cansa. E o nosso ataque não estava conseguindo produzir. A gente fez 23 pontos, igual eu falei. Contra os Vikings, que também não é uma defesa que tá aquela coisa toda, tá sofrendo muito com lesão. A gente ganhou por uma posse, certo? E a gente conseguiu parar o jogo terrestre, a gente conseguiu interceptar o J.J. McCarthy. E mesmo assim a gente ganhou por uma posse e sofreu no final. E durante esses 3 jogos, contra os Vikings, contra os Browns e contra os Jets, a gente teve 12 pontos do Tyler Loop contra os Vikings, a gente teve 9 pontos do Tyler Loop contra os Jets e 9 pontos contra os Browns. Então, tipo assim, é muito field goal. A gente tá dependendo de field goal, fazendo pouco touchdown. Então, nosso ataque tá de freio de mão puxado, tá bem devagar. O Lamar Jackson não tá correndo tanto com a bola, talvez seja por causa da lesão, e ele tá se preservando para os próximos jogos. Acho que ele sabe que talvez se a gente fizesse subir feijão com arroz, a gente tinha ganhado esses 2 times que estão brigando na parte de baixo, né? Tá brigando no draft do ano que vem. Mas ele não tá correndo tanto com a bola e ele parece estar se preservando. E o Derrick Henry, que, tirando aquele jogo contra os Bills, que eu acho que ele foi bem, o resto ele tá bem apagado. Eu tô vendo algumas teorias que tá falando que eles estão segurando o Derrick Henry pros playoffs. E eu vou falar também do Keaton Mitchell, que talvez seja um ponto também de tá dando essa teoria. Mas eu tô sentindo o Derrick Henry muito abaixo. Acho que ele pode estar jogando mais. Espero que nos playoffs ele apareça muito mais, porque nós vamos precisar dele nos playoffs. Mas ele também tá muito abaixo esse ano. E os wide receivers, pra mim, tirando o Zay Flowers e o Mark Andrews, os nossos recebedores também não estão produzindo tanto igual eu imaginei que produziria.
Terceiro ponto importante para falar aqui é de Marlon Humphrey. O Marlon Humphrey, ele é uma montanha-russa de emoção. Que o Marlon Humphrey, no mesmo jogo, ele vai te falhar e ele vai fazer uma coisa absurda. O Marlon Humphrey, ele é aquele tipo de jogador explosivo. Ou ele é 80, ou ele é 8. Ele não consegue ser 40. É muito difícil ele ser 40. E no jogo contra os Jets, ele foi esse 80. Ele conseguiu um fumble ali no Breece Hall, que pra mim foi sensacional. Aquele fumble que ele conseguiu tirar a bola do Breece Hall na linha de 2 jardas. Então, assim, cara, o Marlon Humphrey é muito 880. Tá? É muito difícil. A gente espera muito que nos playoffs ele esteja sempre 80. Porque, cara, ele é muito bom. Só que ele tem umas jogadas que eu fico assim, mano, não é possível que o Marlon Humphrey fez isso. Do mesmo jeito que eu falo assim, cara, esse Marlon Humphrey, como é que esse cara é tão bom assim? Então a gente tem uma montanha-russa chamada Marlon Humphrey. Em relação a Keaton Mitchell, eu tenho que falar um pouco sobre ele. É um running back que tá buscando espaço, a gente não tava usando ele nas primeiras rodadas. E dos últimos jogos contra os Bears, ele correu para 43 jardas em 4 tentativas, uma média de 11 jardas por carregada. Contra o Miami, foi o mais fraco, ele teve 11 para 4 tentativas, ele conseguiu 2,75 jardas. Contra Miami, não. Contra Miami. Contra os Vikings, ele teve 31 jardas para 4 corridas, totalizando 8 jardas por carregada. Contra os Browns, foi 31 jardas para 6 corridas, totalizando 5 jardas por carregada. E contra os Jets, ele teve 2 carregadas só para 10 jardas, totalizando 5 jardas. Ele tem corrido bem com a bola, tem recebido passes, que é uma coisa que... Uma coisa que eu tenho que falar do ataque também é que o Baltimore Ravens está começando a usar seus running backs para receber passes. O próprio Derrick Henry também está recebendo passes. E o Justice Hill também está recebendo passes. O Keaton Mitchell está recebendo passes. Então, assim, o Keaton Mitchell está aparecendo. E eu gosto dele porque ele é um cara muito explosivo. Ele vai para cima e ele não tem medo de errar. E ele corre igual um doido. E a quinta coisa é que Baltimore, esses 2 jogos contra Cleveland e contra os Jets, é que a gente venceu, mas não convenceu. A gente foi com freio de mão puxado, uma defesa boa, um ataque com freio de mão puxado, mas a gente não convenceu. A gente não conseguiu mostrar que a gente está muito superior, porque a gente está falando de um time que quer brigar por Super Bowl, que é o Baltimore Ravens, contra 2 times que vão brigar pelas primeiras escolhas de draft do ano que vem. Esses 2 times são um dos piores times da NFL hoje. Tem boas defesas, eu gosto das defesas de Cleveland e dos Browns, mas os ataques são ruins. E a gente não conseguiu fazer mais do que 23 pontos nesses caras. Então, assim, a gente venceu, mas não convenceu. Eu concordo que talvez o Lamar Jackson esteja meio que precavido por causa da lesão. Eu concordo que o time de Baltimore tava meio assim, não precisamos dar aquele gás todo, porque se a gente fizer o básico aqui, a gente ganha. Só que, cara, se a gente fizer isso contra os Bengals, o Joe Burrow voltou. A gente pode perder o jogo. E a gente não tá numa situação que a gente pode perder jogos. A gente tá 6-5. Ano passado a gente ficou 12-5. Então a gente precisa ganhar todos os jogos para repetir do ano passado. Pittsburgh Steelers hoje tá sem o Aaron Rodgers. Só que esse time ainda vai dificultar bastante, tá? Duvido muito do Cincinnati Bengals, apesar do calendário tá bem acessível. Mas a gente precisa que esse ataque volte. Precisa que o Lamar volte a correr. Acho que ele tá segurando muita bola. Acho que os nossos recebedores não estão conseguindo criar separação. O nosso jogo terrestre tá travado com o Derrick Henry. E eu acho que tá faltando criatividade do Todd Monken, sabe? Usar os Zay Flowers mais correndo com a bola. Lançar a bola pros running backs, sabe? Fazer umas jogadas usando o Patrick Ricard, que foi sensacional nos últimos jogos. O Patrick Ricard mostrou porque Baltimore renova com ele todo ano como fullback. Ele é um cara que abre muito espaço pro jogo terrestre. Então, assim, a gente tá precisando melhorar. O nosso ataque, esses 2 jogos contra os Jets e do Cleveland, eu pensei que a gente ia ter mais facilidade. E tanto os Jets quanto os Cleveland, eu senti um pouco de medo de perder o jogo. Até porque o Tyler Loop chutou muito field goal. Os nossos touchdowns foram poucos. Contra a Cleveland, a gente dependeu de um touchdown corrido do Mark Andrews, cara. Isso é muito foda. Então, assim, vamos ver. Eu acho que a gente consegue ganhar dos Bengals no jogo de quinta-feira. Apesar do Joe Burrow voltar, ele pode estar sem ritmo e essa defesa é uma bomba. A defesa dos Bengals, não sei se vai conseguir segurar o Lamar Jackson. E eu não sei se eles conseguem pressionar o Lamar Jackson para ele lançar a bola rápido. Porque não é um time que pressiona tanto o quarterback assim. E o Lamar Jackson é o Lamar Jackson, né? Um cara muito escorregadio. Vamos ver.
De qualquer forma, a gente tá brigando pela liderança da FC. Estamos em primeiro hoje e vamos continuar desse jeito. Porque acho que é o único jeito da gente classificar. Não quero classificar pro wild card, beleza? Go Baltimore! Go Ravens!